Boa noite. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, senhoras vereadoras. Boa noite aos nossos funcionários. Boa noite aos internautas que nos acompanham através do site oficial da Câmara Municipal, invocando a presença e a proteção de Deus, inspirado nos legítimos princípios da democracia e do direito, declaro, em nome do Senhor Jesus, aberta a 18ª sessão ordinária da 16ª legislatura do município de Arealva. Para darmos início aos nossos trabalhos, eu vou fazer a leitura de um salmo da Bíblia Sagrada. É o último salmo, o salmo de número 150. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência de sua grandeza. Louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa. Louvai-o com o adufe e a flauta, louvai-o com instrumento de cordas e com órgãos. Louvai-o com os símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Solicitar ao vereador Anderson, nosso secretário, por favor, vereador, fazer a leitura da ata da 16ª sessão ordinária. Boa noite a todos, vereadores e vereadoras. Ata da 17ª sessão ordinária da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Arealva no ano de 2014. Aos 3 dias do mês de novembro de 2014, em horário regimental na Sala das Sessões da Câmara Municipal de Arealva, sob a presidência do vereador Carlos Alberto de Antônio, foi realizada a 17ª sessão ordinária da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Arealva. Foi feita a chamada e anotou-se a presença de todos os senhores vereadores. E em número legal, o presidente, invocando a presença de Deus, fez a leitura do Salmo 4 da Bíblia Sagrada. Prosseguindo, o presidente solicita do primeiro secretário, vereador Anderson Pontes Jorge, a leitura da ata da 16ª sessão ordinária realizada no dia 15 de outubro de 2014 e após lida a mesma foi votada e aprovada em unanimidade por todos os senhores vereadores. Prosseguindo, o presidente pediu ao primeiro secretário que fizesse a leitura dos ofícios e correspondências recebidos pela Secretaria da Câmara, que são sobre ofício de solicitação de retirada de ferro velho das ruas de Arealva e ofício do Executivo Municipal retirando de pauta o projeto de lei número 44 de 2014. Não havendo indicações a serem lidas, o presidente deixa a palavra livre para os vereadores fazerem suas indicações verbais. O vereador Anderson, no uso da palavra, diz que gostaria de deixar seus pêsames pelo falecimento do ex-prefeito, senhor Antônio Caracho Filho, a sua família. Diz também que o senhor prefeito só está esperando a confirmação da família Caracho para homenagear com o nome do senhor Antônio o novo núcleo habitacional do CDHU que será construído em Arealva. Finaliza agradecendo. Prosseguindo, pede a palavra ao vereador Fábio, que também deixa seus pêsames à família Caracho e também ao Dr. Eduardo pelo falecimento de sua mãe. Diz estar indignado com a recente falta de energia em Arealva, que às vezes por consequência da chuva, diz que com a falta de energia, os delinquentes aproveitam para furtar as casas dos moradores e que os comerciantes também sofrem com os prejuízos. Diz que vai se reunir com os comerciantes de nossa cidade para avaliar quais os danos, prejuízos que eles estão sofrendo, para que em conjunto possam mover uma ação contra a CPFL. Finaliza agradecendo. O presidente, então, no uso da palavra, deixa registrados seus pêsames ao Dr. Eduardo, presente à sessão, pelo falecimento de sua mãe, e também à família do seu Nico Caracho, ex-prefeito e ex-empresário de nosso município.
Diz que o mesmo foi um dos melhores prefeitos de Arealva que já teve, e se diz triste com o seu falecimento. Não havendo manifestações por parte dos senhores vereadores, o presidente deu início aos trabalhos da ordem do dia e solicitou do primeiro secretário a leitura da mensagem de número 1, de 22 de outubro de 2014, que dispõe sobre a alteração do atual artigo 20 da Lei Orgânica do município de Arealva e da outras providências. Após lido, o presidente disse que o projeto estaria em discussão e deixou a palavra livre. O presidente diz então que os projetos de emenda à lei orgânica devem ser votados em 2 turnos, sendo a presente sessão o primeiro turno de votação. Caso seja a mesma aprovada, será realizado na sessão extraordinária no dia 13 de 11 de 2014, às 20 horas. Para o segundo turno de discussão e aprovação, e assim a mesma será promulgada na próxima sessão ordinária do dia 17 do 11, para então a nova mesa diretora da Câmara para o próximo biênio ser escolhida e votada na última sessão ordinária, dia 1º de dezembro. O vereador Vanderlei, então, pede a palavra e diz que, quanto a este projeto, acredita que a data não seria tão importante para a eleição da mesa. Diz que talvez o próximo presidente não teria os dias festivos como os demais. Gostaria de que os demais vereadores também se manifestassem quanto ao assunto. Não havendo mais manifestações por parte dos senhores vereadores, o presidente submeteu o projeto de lei em votação, sendo o mesmo aprovado em unanimidade por todos os senhores vereadores. Assim sendo, o presidente declarou aprovado em primeira discussão e em primeiro turno de votação o projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal número 1, de 22 de outubro de 2014. Prosseguindo, o presidente disse que o projeto de resolução colocado em pauta para esta sessão não será apreciado, pois o mesmo precisa que a emenda seja aprovada, para depois ser apreciado. Ele diz então que o projeto de resolução número 2 de 2014 fica postergado para a sessão extraordinária do dia 13 do 11. O presidente diz também que no dia 13 do 11 será realizada audiência pública para a discussão do projeto de lei orçamentária municipal para o exercício de 2015. E prosseguindo, solicitou do primeiro secretário a leitura do ato de mesa número 3, de 3 de novembro de 2014, de autoria da mesa diretora da Câmara, que dispõe sobre suplementação de verbas no orçamento vigente. Após lido, o presidente disse que o ato da mesa estaria em discussão e deixou a palavra livre. Não havendo manifestações por parte dos senhores vereadores, o presidente submeteu o ato de mesa em votação, sendo o mesmo aprovado em unanimidade por todos os senhores vereadores. Assim sendo, o presidente declarou aprovado em primeira discussão o ato de mesa número 3, de 3 de novembro de 2014. Não havendo mais matéria a ser apreciada, o presidente deixou a palavra livre aos pares para suas considerações finais. O vereador Vanderlei, no uso da palavra, diz ficar contente pelos vereadores terem citado o nome de seu companheiro de partido e de trabalho, o senhor Antônio Caracho Filho, e diz ficar contente que o presidente o tenha reconhecido como o melhor prefeito de Arealva. Diz que o senhor Nico foi mesmo um grande prefeito para Arealva, que onde ele estiver, que olhe por todos nós. O presidente diz então que quando era policial militar, foi o Nico que o trouxe como o 14º policial militar para Arealva, e ele se sente muito agradecido com isso. Não havendo mais manifestações dos pares, o presidente agradeceu a presença de todos os vereadores e dos presentes no plenário e encerrou os trabalhos da ordem do dia, e convocou-os para a próxima sessão ordinária, que se realizará no dia 17 de novembro de 2014, e para a próxima sessão extraordinária, que ocorrerá dia 13 de novembro, e declarou encerrada a presente sessão. Sala das Sessões, 3 de novembro de 2014. Obrigado, vereador Anderson. A ata está em votação. Vereador James. Vereador José Eduardo. Vereadora Maria. Vereadora Julineide. Vereador Anderson. Vereador Fábio. Vereador Vanderlei. Vereador Rony. Declaro aprovada a ata.
Nós fizemos uma sessão extraordinária no dia 13 e foi a 4ª sessão extraordinária. Solicitar ao vereador Anderson, por favor, fazer a leitura da ata da 4ª sessão extraordinária. Ata da 4ª sessão extraordinária da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Arealva no ano de 2014. Aos 13 dias do mês de novembro de 2014, em horário regimental na sala das sessões da Câmara Municipal de Arealva, sob a presidência do vereador Carlos Alberto de Antônio, foi realizada a 4ª sessão extraordinária da 16ª legislatura. Foi feita a chamada e anotou-se a presença de todos os senhores vereadores e, em número legal, o presidente, invocando a presença de Deus, deu início aos trabalhos da ordem do dia e solicitou do primeiro secretário, o vereador Anderson Pontes Jorge, a leitura da mensagem número 38 de 2014 e do projeto de lei número 54 de 11 de novembro de 2014, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o Banco do Brasil e dar outras providências. Após lido, o presidente disse que o projeto estava em discussão e deixou a palavra livre. Não havendo manifestações dos pares, o presidente submeteu o citado projeto de lei em votação, sendo aprovado por unanimidade por todos os senhores vereadores. E assim sendo, o presidente declarou aprovado em primeira discussão o projeto de lei de número 54 de 11 de novembro de 2014. Prosseguindo, o presidente solicitou do primeiro secretário a leitura da mensagem de número 39 de 2014 e do projeto de lei de número 55 de 11 de novembro de 2014, de autoria do Executivo Municipal, que institui zona urbana e delimita seu perímetro. Após lido, o presidente disse que o projeto estava em discussão e deixou a palavra livre. O vereador Fábio, no uso da palavra, pergunta aos vereadores Maria e José Eduardo se os proprietários do terreno estão de comum acordo quanto à sua venda ao Executivo. Eles respondem que sim, que a compra do terreno foi de comum acordo entre o Executivo e os proprietários. Não havendo mais manifestações dos pares, o presidente submeteu o citado projeto de lei em votação, sendo aprovado por unanimidade por todos os senhores vereadores. Assim sendo, o presidente declarou aprovado em primeira discussão o projeto de lei de número 55 de 11 de novembro de 2014. Prosseguindo, o presidente solicitou do primeiro secretário a leitura da mensagem número 40 de 2014 e do projeto de lei de número 57 de 12 de novembro de 2014, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito por excesso de arrecadação. Após lido, o presidente disse que o projeto estava em discussão e deixou a palavra livre. Não havendo manifestações dos pares, o presidente submeteu o citado projeto de lei em votação, sendo aprovado por unanimidade por todos os senhores vereadores. Assim sendo, o presidente declarou aprovado em primeira discussão o projeto de lei de número 57 de 12 de novembro de 2014. E prosseguindo, o presidente solicitou do primeiro secretário a leitura da mensagem de número 9 de 2014 do Legislativo Municipal e do projeto de emenda à Lei Orgânica número 1 de 22 de outubro de 2014, de autoria do vereador Carlos Alberto de Antônio, que dispõe sobre a alteração do atual artigo 20 da Lei Orgânica do município de Arealva e dá outras providências. Após lido, o presidente disse que o projeto estava em discussão e deixou a palavra livre. Não havendo manifestações dos pares, o presidente submeteu o citado projeto de lei em votação, sendo aprovado por unanimidade por todos os senhores vereadores. Assim sendo, o presidente declarou aprovado em segundo turno e em segunda discussão o projeto de emenda da Lei Orgânica número 1 de 22 de outubro de 2014. Prosseguindo, o presidente solicitou do primeiro secretário a leitura da mensagem de número 11 de 2014 do Legislativo Municipal e do projeto de lei de número 56 de 12 de novembro de 2014, de autoria da mesa diretora da Câmara, que autoriza o chefe do Poder Legislativo Municipal a firmar convênio com o Banco do Brasil e dar outras providências. Após lido, o presidente disse que o projeto estava em discussão e deixou a palavra livre. O presidente disse que esse projeto é somente para corrigir e formalizar convênio já existente entre a Câmara Municipal e o Banco.
Não havendo manifestação dos pares, o presidente submeteu o citado projeto de lei em votação, sendo aprovado por unanimidade por todos os senhores vereadores. Assim sendo, o presidente declarou aprovado em primeira discussão o projeto de lei de número 56, de 12 de novembro de 2014. Não havendo mais matéria a ser apreciada, o presidente encerrou os trabalhos da ordem do dia, agradeceu a presença dos pares e convocou-os para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 17 de novembro e declarou encerrada a presente sessão. Sala das Sessões, 13 de novembro de 2014. Obrigado, vereador Anderson. A ata está em votação. Vereador James. Vereador José Eduardo. Vereadora Maria. Vereadora Julineide. Vereador Anderson. Aprovado, presidente. Vereador Fábio. Aprovado. Vereador Vanderlei. Aprovado. Vereador Rony. Aprovado. Declaro aprovada a ata. Tinha uma indicação. Por favor, vereador Anderson, fazer a leitura da indicação número 42, de autoria do Rony Rafael Teles, vereador. Indicação de número 42 de 2014. Senhor presidente, Arealva, 17 de novembro de 2014. Rony Rafael Teles, vereador da Câmara Municipal de Arealva, indica ao Executivo Municipal a necessidade de se ampliar o horário de funcionamento da Academia da Saúde. Justificativa. Desde o dia 25 de julho deste ano, a Academia da Saúde encontra-se em funcionamento. Porém, o horário para tais atividades não é suficiente para atender as pessoas que trabalham até às 6 horas. Sendo então necessário que esta academia tenha um horário noturno de atendimento à população. Atenciosamente, Rony Rafael Teles, vereador. Indicação. É mesmo? Por favor, vereador, fazer a leitura dos ofícios, telegramas e demais documentos recebidos pela Casa Legislativa. Ministério da Saúde. Beneficiário, Fundo Municipal de Saúde de Arealva. Programa Pagamento de Teto Municipal da Rede de Saúde Mental. No valor bruto de R$ 8,05. Ministério da Saúde. Beneficiário, Fundo Municipal de Saúde de Arealva. Programa Pagamento de FAEC. Consultas médicas e outros profissionais de nível superior. Valor bruto R$ 2.482,82. Ministério da Saúde. Beneficiário, Fundo Municipal de Saúde de Arealva. Programa Pagamento de Saúde Bucal. Valor bruto R$ 2.230. Ministério da Saúde. Beneficiário, Fundo Municipal de Saúde de Arealva. Programa Pagamento de Teto Municipal da Rede de Saúde Mental. R$ 8,05. Ministério da Saúde. Beneficiário, Fundo Municipal de Saúde de Arealva, Programa Pagamento de Teto Municipal da Média e Alta Compreensibilidade, Ambulatorial e Hospitalar. Valor bruto R$ 25.737,44. De acordo com a legislação vigente, informamos liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Alimentação escolar no ensino médio, R$ 1.782. Alimentação escolar AEE, R$ 70. Alimentação escolar da pré-escola, R$ 2.050.
Alimentação escolar da creche, R$ 1.820. Alimentação escolar do ensino fundamental, R$ 6.030. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Alimentação escolar da creche, R$ 1.820. Alimentação escolar da pré-escola, R$ 2.050. Alimentação escolar do ensino médio, R$ 1.782. Alimentação escolar AEE, R$ 70. Alimentação escolar no ensino fundamental, R$ 6.030. PENAT, R$ 3.271,81. PENAT, R$ 1.500,17, numa cota de R$ 34.556,23. Ministério da Saúde, beneficiário Fundo Municipal de Saúde de Arealva. Programa Pagamento de Teto Municipal da Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e Hospitalar. Valor bruto, R$ 25.732,44. Ministério da Saúde, Programa Pagamento de FAEC, Cirurgias Eletivas, componente 1, valor bruto, R$ 35.107,80. Ministério da Saúde, Programa Pagamento de Programa de Assistência Farmacêutica Básica, valor bruto, R$ 1.347,36. Ministério da Saúde, Programa Pagamento de Agentes Comunitários de Saúde, valor bruto, R$ 11.154. Ministério da Saúde, Programa Pagamento de PAB fixo, valor bruto, R$ 18.508. Ministério da Saúde, Programa Pagamento de Serviços de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, valor bruto, R$ 21.918,75. Ministério da Saúde, Programa Pagamento de Teto Municipal da Rede Saúde Mental, valor bruto, R$ 8,05. Ministério da Saúde, beneficiário Fundo Municipal de Saúde de Arealva, Programa Pagamento de PAB fixo, valor bruto, R$ 18.058. R$ 18.508. Ministério da Saúde, Pagamento de Saúde Bucal, valor bruto, R$ 2.230. Ministério da Saúde, Programa Pagamento de FAEC, Tratamento de Doenças do Aparelho da Visão, no valor bruto de R$ 2.962,58. Ministério da Saúde, Programa Pagamento de FAEC, Cirurgias Eletivas, componente 1, valor bruto, R$ 23.405,20. Ministério da Saúde, Programa Pagamento de PAB fixo, valor bruto, R$ 18.508. Ministério da Saúde, Programa Pagamento de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde, valor bruto, R$ 3.600. Ministério da Saúde, Programa Pagamento de Piso Fixo de Vigilância Sanitária, valor bruto, R$ 871,46. Ministério da Saúde, Programa Pagamento de Assistência Farmacêutica Básica, valor bruto, R$ 2.004,61. Ministério da Saúde, Programa Pagamento de Melhoria de Acesso da Qualidade, valor bruto, R$ 3.900. Ministério da Saúde, Programa Pagamento de Piso Fixo de Vigilância em Saúde, valor bruto, R$ 2.000. Ministério da Saúde, Programa Pagamento de Saúde da Família, valor bruto de R$ 11.130. Ministério da Saúde, Pagamento de Saúde da Família, no valor bruto de R$ 18.260. Ministério da Saúde, Programa Pagamento de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU,
Valor bruto, R$ 21.918,75. Programa Pagamento de Agentes Comunitários de Saúde. Valor bruto, R$ 16.224. Ministério da Saúde. Pagamento de piso fixo de vigilância sanitária, R$ 128,54. Ministério da Saúde, pagamento de teto municipal da média e alta complexibilidade ambulatorial e hospitalar. Valor bruto, R$ 25.737,44. Obrigado, vereador. A palavra está livre aos senhores vereadores e vereadoras. Boa noite a todos, vereadores, vereadoras, ao público presente, às secretárias da Câmara. Eu gostaria de fazer uma indicação verbal ao senhor prefeito, senhor presidente. Como está chegando ao fim do ano e estamos vendo os enfeites natalinos no centro da cidade, eu, como vereador habitante lá no São Pedro, morador de São Pedro, gostaria de fazer a indicação para o senhor prefeito que também desse uma enfeitada ou uma qualidade melhor no Jardim do São Pedro. Todos os anos são enfeitados somente o centro. Lá também temos belíssimas coisas a serem enfeitadas. Principalmente aí tem uma árvore centenária no nosso Jardim São Pedro lá, que ficaria muito bonita se ela fosse enfeitada para este fim de ano como enfeite natalino. Então eu gostaria aí de pedir ao senhor prefeito que fosse também enfeitada a Praça do São Pedro. Muito obrigado. Boa noite, senhores vereadores, funcionários da Câmara. Eu gostaria de deixar registrado em ata que para o senhor prefeito ele começar a prestar mais atenção nas nossas indicações e nas nossas leis que foi aprovada aqui na nossa Câmara, para não chegar a ponto que chegou, que é um abaixo-assinado para cumprir uma lei que já é certa. Eu gostaria só de fazer esse lembrete, porque se a gente indicou, se a gente pediu, é porque está precisando e a população está precisando disso. A gente não vem pedir à toa. Então, eu gostaria só de deixar registrado em ata isso, porque o abaixo-assinado que veio até nossa Câmara foi, assim, a respeito de um projeto de lei que eu mandei, que a gente aprovou, que é a sucata que está na rua, que agora parece que está sendo retirada. Mas chegou a ponto de ter vir um abaixo-assinado para a gente aqui, para poder ser feito isso. Obrigado. Acredito que essa questão dos veículos, ela está caminhando para ser resolvida, pelo que a gente está acompanhando o dia a dia. Foi notificado às pessoas para que elas tomassem providência. Se elas não tomassem, a prefeitura ia tomar as providências cabíveis, como de fato aconteceu em vários lugares essa situação. A indicação do vereador Anderson, muito oportuna, a indicação, vereador. Eu acredito que o senhor vai obter êxito na sua indicação. Tá? Vamos para a ordem do dia. Solicitar ao vereador Anderson, por favor, fazer a leitura da mensagem número 37 de 2014, só um minutinho. Esse projeto é o projeto da lei orçamentária.
que é o de número 53. Nós já debatemos aqui exaustivamente com referência à questão desse projeto de lei. Inclusive fizemos aí no dia 13 uma sessão extraordinária e após a sessão também fizemos aí audiência pública com referência ao projeto de lei da lei orçamentária. Se houver concordância aqui com os senhores vereadores, nós vamos ler apenas o projeto de lei, tendo em vista que nós já lemos tanto o projeto quanto a mensagem e como esmiuçamos aí os anexos. Então nós vamos fazer a leitura do projeto de lei e se houver entendimento a gente faz a votação, tendo em vista que nós já fizemos a audiência pública e estudamos o projeto. Por favor, vereador Anderson. Projeto de lei de número 53, de 15 de outubro de 2014. Estima a receita e fixa a despesa do município de Arealva para o exercício de 2015. Artigo 1º. O orçamento do município de Arealva para o exercício de 2015 estima a receita e fixa as despesas em R$ 23.323.000. Inciso 1º. O orçamento fiscal em R$ 23.501.589,28. Inciso 2º. Orçamento da Seguridade Social em R$ 7.495.934,40. Artigo 2º. A receita será arrecadada na forma da legislação vigente e das especificações constantes dos quadros integrantes desta lei, observando o seguinte desdobramento. Sumário geral da receita por fontes, Lei 4.320, artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 1º. Inciso 1º, administração direta, receitas correntes. Receita tributária, R$ 2.681.570,28. Receita de contribuições, R$ 120.000. Receita patrimonial, R$ 221.999,32. Receita de serviços, R$ 70.000. Transferências correntes, R$ 22.538.430,40. Outras receitas correntes, R$ 937.000, num subtotal de R$ 26.569.000. Alienação de bens, R$ 15.000, subtotal R$ 15.000. Inciso 2º, educação da receita, Fundeb, R$ 3.261.000. Receita total, R$ 23.323.000. Artigo 3º. A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros integrantes desta lei, com os seguintes desdobramentos. Sumário geral da despesa por funções, Lei 4.320, artigo 2º, mais 1º, incisos 1º. 01, legislativa, R$ 800.000. 04, administração, R$ 3.027.475,32. 08, assistência social, R$ 1.472.734,40. 10, saúde, R$ 6.023.200. 12, educação, R$ 6.843.320. 13, cultura, R$ 210.000. 15, urbanismo, R$ 2.907.000. 18, gestão ambiental, R$ 30.500. 20, agricultura, R$ 159.000.
22, indústria, R$ 25.000. 26, transporte, R$ 891.500. 27, desporto e lazer, R$ 357.000. 28, encargos sociais, R$ 476.278,28. 99, reserva de contingência, R$ 100.000, num total de R$ 23.323. Inciso 2º, por órgão da administração, 0101, Poder Legislativo, R$ 800.000. 0201, Poder Executivo, R$ 487.999,32. 0202, Diretoria Municipal de Administração, R$ 3.015.746,28. 0203, Diretoria de Educação e Cultura, R$ 7.263.320. 0204, Diretoria de Desenvolvimento Social, R$ 1.472.734,40. 0205, Diretoria de Obras e Serviços Municipais, R$ 3.823.500. 0206, Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente, R$ 189.500. 0207, Diretoria de Turismo, R$ 147.000. 0208, Diretoria de Saúde, R$ 6.023.200. 9000, Reserva de Contingência, R$ 100.000, num total de R$ 23.323.000. Artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a: inciso 1º, abrir durante o exercício créditos suplementares até o limite de 15% do total da despesa fixada no artigo 1º, observando-se o disposto no artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. Inciso 2º, abrir créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de reserva de contingência em conformidade com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inciso 3º, remanejar recursos no âmbito de cada unidade orçamentária entre dotações de um mesmo programa e de obedecida a distribuição por categoria econômica, com a finalidade de facilitar o cumprimento de programação aprovada nesta lei. Parágrafo único. Não onerarão o limite previsto no inciso 1º os créditos destinados a: primeiro, suprir insuficiência nas dotações de despesas à conta de recursos vinculados. Artigo 5º. As fontes de recursos aprovadas nesta lei, em seus créditos adicionais, poderão ser modificadas pelos poderes legislativos e executivo mediante ato próprio, visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se em todo caso a disponibilidade financeira de cada fonte diferenciada de recurso. Artigo 6º. Prevalecerão os valores correntes consignados nos anexos a esta lei no caso de divergências de quaisquer espécies, entre estes os valores dos programas e das ações constantes da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2015, assim como do Plano Plurianual para o período de 2014 a 2017. Artigo 7º. Esta lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2015. Arealva, 15 de outubro de 2014. Paulo Padanoski Pereira, Prefeito Municipal. Obrigado, vereador Anderson. A palavra está livre para encaminharmos a matéria. O projeto está em votação. Vereador James. Vereador José Eduardo. Vereadora Maria. Vereadora Julineide. Vereador Anderson.
Vereador Fábio. Aprovado. Vereador Vanderlei. Aprovado. Vereador Rony. Declaro aprovado o projeto de lei orçamentária para o ano de 2015. Nós temos aqui o projeto de lei. O projeto de lei de número 58 e 59. São dois projetos de lei que chegaram para nós hoje, tendo em vista que para poder liberar a folha para a tesouraria da prefeitura, vou solicitar aos senhores vereadores uma certa urgência nesse projeto. Por favor, vereador Anderson, fazer a leitura da mensagem do Executivo número 41 de 2014 e do projeto de lei número 58 e o 59, por favor. Arealva, 17 de novembro de 2014. Mensagem do Executivo de número 41 de 2014. Excelentíssimo senhor presidente e nobres vereadores, venho pelo presente encaminhar a necessária apreciação e aprovação da Colém da Câmara os projetos de lei de número 58 e 59 que autorizam a Prefeitura Municipal de Arealva a abrir crédito adicional suplementar ao orçamento anual do exercício de 2014, utilizando recursos provenientes de produtos de excesso de arrecadação verificada no corrente exercício. Aguardando a aprovação, renovo na oportunidade os protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Paulo Padanowski Pereira, Prefeito Municipal, ao excelentíssimo senhor Carlos Alberto de Antônio, digníssimo Presidente da Câmara. Projeto de lei de número 58 de 17 de novembro de 2014. Autoriza a abertura de créditos por excesso de arrecadação. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos especiais no valor de R$ 35.000 no orçamento de 2014 com as seguintes classificações: 02 Executivo, 0203 Diretoria de Educação e Cultura, 020304 Fundeb, Fundo Educação Básica, 12 Educação, 12361 Ensino Fundamental, 12361-0150 Ensino Regular de 7 a 14 anos, 12361-0150 2017-0000 Fundeb 60%, ficha 088 3190-1100 Vencimentos e vantagem fixas, pessoal, civil, R$ 25.000. 02 Executivo, 0203 Diretoria de Educação e Cultura, 020304 Fundeb, Fundo de Educação Básica, 12 Educação, 12365 Educação Infantil, 12365-0160 Assistência Educacional à Criança de 0 a 6 anos, 12365-0160-2046-0000 Fundeb 60%, Ensino Infantil, ficha 100, 3190-1100, vencimentos e vantagens fixas, pessoal civil, R$ 10.000, num total de R$ 35.000. Artigo 2º. As despesas decorrentes da presente lei serão cobertas por excesso de arrecadação na ficha de receita número 57, classificação número 1724-010000, transferências de recursos do Fundo de Manutenção e Despesas da Educação, Fundeb,
Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Arealva, 17 de novembro de 2014. Paulo Padanoschi Pereira, Prefeito Municipal. Projeto de Lei de número 59, de 17 de novembro de 2014. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial ao orçamento anual do exercício de 2014. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a criar no orçamento vigente na atividade 12.361.0150, 2018.0000, vínculo 263.000, a modalidade de aplicação da despesa e grupo de natureza de despesa no valor de R$ 35.406,29, na seguinte classificação funcional programática: 12. Educação, 12.361 Ensino Fundamental, 12.361.0150 Ensino Regulamentar de 7 a 14 anos, 12.361.0150 2018.0000 Fundeb 60%, 3.190.1100 Vencimentos e vantagens fixa pessoal civil R$ 29.406,29, 3.190.1300 Obrigações patronal R$ 6.000, num total de R$ 35.406,29. Artigo 2º. Para fazer face às despesas mencionadas no artigo 1º, serão realizados recursos provenientes de superávit financeiro de exercícios anteriores nas contas 10.373-X, o valor de R$ 33.209,37, e da conta 103-1, o valor de R$ 2.196,92, totalizando R$ 35.406,29. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Arealva, 17 de novembro de 2014. Paulo Padanoschi Pereira, Prefeito Municipal. Obrigado, vereador. A palavra está livre para encaminharmos a matéria. O projeto está em votação. Vereador Rony. Aprovado. Vereador Vanderlei. Aprovado, senhor. Vereador Fábio. Aprovado. Vereador Anderson. Aprovado, vereadora Julineide. Aprovado. Vereadora Maria. Aprovado. Vereador José Eduardo. Aprovado. Vereador James. Declaro aprovado o projeto em primeira discussão. Rapaz, tem que assinar aí. Não, falta ainda. Solicitar ao nosso secretário, o vereador Anderson, tendo em vista que nós já fizemos a aprovação da emenda à lei orgânica, nós temos aqui também um projeto de resolução para alterar o regimento interno da Câmara. Por favor, vereador Anderson, fazer a leitura da mensagem do Legislativo número 10 de
de 2014 e do projeto de resolução número 2, de 22 de outubro de 2014. Mensagem do Legislativo, número 10 de 2014. Excelentíssimo senhor presidente e nobres vereadores, pelo presente, encaminha a necessária apreciação e aprovação da Colenda Câmara o projeto de resolução para a alteração do regimento interno da Câmara Municipal de Arealva, que dispõe sobre a alteração do atual artigo 27, que regulamenta a eleição para a renovação da mesa diretora desta Casa de Leis. Justificativa. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, tendo em vista que a eleição para a renovação da mesa diretora da Câmara Municipal de Arealva é realizada de 2 em 2 anos e que vários municípios já alteram suas leis orgânicas e regimentos internos, alterando a data para a renovação de seus membros para a data diversa da existência, se faz a apresentação desta proposta de emenda. É disso que nosso município caminhe no mesmo sentido e faça as alterações necessárias para a finalidade de eleger a sua mesa diretora na última sessão ordinária, ficando empossados seus membros eleitos automaticamente em 1º de janeiro do ano subsequente. Portanto, a proposição ora proposta vem respaldar a eficácia dos trabalhos legislativos realizados por esta digníssima Casa de Leis. Diante destas argumentações, solicita-se aos nobres pares a aprovação desta matéria. Câmara Municipal de Arealva, 22 de outubro de 2014. Carlos Alberto de Antônio, vereador. Projeto de resolução número 2, de 22 de outubro de 2014. Autoria do vereador Carlos Alberto de Antônio. Dispõe sobre a alteração do atual artigo 27 do regimento interno da Câmara Municipal de Arealva e da outras providências. Artigo 1º. O artigo 27 do regimento interno da Câmara Municipal de Arealva passa a vigorar com a seguinte alteração. Artigo 27. A eleição para a renovação da mesa diretora para o 2º biênio dar-se-á na última sessão ordinária do 1º biênio, considerando-se os eleitos automaticamente empossados em 1º de janeiro do ano subsequente. Artigo 12. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Câmara Municipal de Arealva, 22 de outubro de 2014. Carlos Alberto de Antônio, vereador. Obrigado, vereador. A palavra está livre aos senhores vereadores e vereadoras para darmos encaminhamento na matéria. O projeto de resolução está em votação. Vereador Rony. Aprovado. Vereador Vanderlei. Aprovado. Vereador Fábio. Aprovado. Vereador Anderson. Aprovado. Vereadora Julineide. Vereadora Maria. Vereador José Eduardo. Vereador James. Declaro aprovado o projeto de resolução. Opa. Tendo em vista que nós votamos a emenda à lei orgânica em primeiro turno, no dia 3 de novembro, e ela foi aprovada. E posteriormente nós fizemos nova votação em sessão extraordinária realizada no dia 13, em segundo turno, e ela foi novamente aprovada por todos os senhores e senhoras vereadoras. Eu vou fazer aqui então a leitura oficial agora da emenda à lei orgânica. Emenda à lei orgânica número 3, de 17 de novembro de 2014. A mesa da Câmara Municipal de Arealva,
nos termos do parágrafo 2º do artigo 40 da Lei Orgânica do Município de Arialva, promulga a seguinte emenda ao texto da Lei Orgânica Municipal. Artigo 1º. O artigo 20 da Lei Orgânica do Município passa a vigorar com a seguinte alteração. Artigo 20. A eleição para a renovação da mesa diretora para o 2º biênio dar-se-á na última sessão ordinária do 1º biênio, considerando-se os eleitos automaticamente empossados em 1º de janeiro do ano subsequente. Artigo 2º. Esta emenda à Lei Orgânica entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Câmara Municipal de Arialva, 17 de novembro de 2014. Carlos Alberto de Antônio, presidente da Câmara. Julineide Batista Marcos Garbieri, vice-presidente. Anderson Pontes Jorge, primeiro secretário. Fábio Alexandre Soares da Silva, segundo secretário. A palavra está livre aos senhores vereadores e vereadoras para considerações finais. Boa noite, presidente, nobres vereadores, aos funcionários da Câmara e ao público presente e aos internautas também. Eu gostaria de aproveitar, também como o Anderson pediu uma indicação verbal ao prefeito para que enfeitasse o bairro de São Pedro, gostaria também que, se possível, ele lembrasse da nossa Avenida Matão, tem aqueles IPs maravilhosos lá em cima, que pudesse colocar algum enfeite, alguma coisa para que, né, demonstrasse assim o espírito natalino em toda a nossa cidade, não só na Matão, mas no São Pedro, Job Garcia, em todos os pontos da cidade que tivesse um enfeite, por mais simples que fosse, para despertar o espírito natalino nos corações dos nossos munícipes. E eu agradeço. Muito obrigado. Quero aqui agradecer aos senhores vereadores, às senhoras vereadoras, aos nossos funcionários, aos internautas que nos acompanharam pelo site oficial. Quero dizer que a nossa próxima sessão será dia 1º de dezembro de 2014, será a última sessão ordinária do ano. Declaro encerrada a presente sessão.